Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao seminário em comemoração aos 20 anos da Lei de Libras, a Lei 10.436 de 2002, questões legais e políticas na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros e com óculos marrom escuro. Eu estou usando uma blusa cinza claro, com um colarzinho de gatinho, um batom rosa claro e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim há um armário de madeira com diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, em pedagogia e em normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. Eu estou chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos no seminário em comemoração aos 20 anos da Lei de Libras. Esse evento que propõe comemorar os 20 anos da Lei de Libras, né? 20 anos, que é uma data que a gente comemora e que ela está prevista na Lei 13.055, de 22 de dezembro de 2014. E é uma lei que institui o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, como dia 24 de abril. Eu agradeço desde já a presença da ilustre professora Flaviane Reis, da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e a sua disponibilidade por estar com a gente aqui hoje, neste momento de comemoração e de discussão, de divulgação ainda sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Agradeço também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a Cristina Pereira de Paula, da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, em Minas, da Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e de Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Durante nosso evento, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, a gente pede que escreva no chat, que no final a gente vai estar tentando responder a todos. Até o final do encontro, nós também iremos disponibilizar um link para registro de frequência, tá? Lembrando que os certificados vão estar liberados para aqueles que fizeram a inscrição e assinarem a lista de frequência. Bom, neste momento, eu quero apresentar para todos vocês o mediador do evento de hoje. É o professor Leandro Ferreira Moraes, da Unimontes, em Minas. Ele é mestrando em Letras e Estudos Literários na Unimontes, é especialista em docência do ensino superior de Libras pela FAVENI, é licenciado em Letras Libras pelo IFNMG. Léo, bem-vindo, obrigada pelo convite e fique à vontade. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, vendo a participação de todos vocês neste evento. O meu nome é Leandro e esse é o meu sinal. Sou graduado em Letras Libras pelo Instituto Federal e também pós-graduado em Libras. Estou agora cursando o mestrado em Estudos Literários. Quero agradecer a todos, agradecer a Daniane pelo convite, muito obrigada por estar participando, intermediando desse momento aqui com vocês, isso me deixa muito feliz. O nosso tema hoje, né, desse evento, é em comemoração aos 19 anos da Lei da Libras,
né, a Lei 10.436 de 2002. E tem pouco tempo? Não, tem muito tempo, né, que nós estamos, que há essa língua reconhecida. Então, quando nós verificamos os documentos, nós ficamos felizes por tudo o que essa lei tem nos trazido, né? Quando nós observamos o antes e o agora, né? E todo resultado de uma luta da comunidade surda. Então, nós vamos pontuar algumas situações, né? Debater algumas situações dessa lei juntos aqui. O Congresso no Brasil definiu essa lei, favorece a comunicação entre surdos e ouvintes. E também, se nós formos analisar todo o cenário antes e hoje, nós podemos perceber a força dessa lei e de que há sempre essa luta da comunidade surda. Se vocês analisarem antes, se vocês tiverem dúvidas, também perguntas, sugestões, peço que vocês coloquem também para que a professora Fabiana explique e sanem essas dúvidas de vocês. A palestra também da professora, que vocês conhecem, nós queremos convidá-la, agradecer, onde falaremos, né, todas as experiências nessa área da língua, a formação, ela é formada em doutorado, está pagando muito assim, Leandro. Quero convidar a professora, muito obrigada pela presença e de aceitar o nosso convite para palestrar conosco esse tema tão importante, nos deixa muito felizes. Estamos todos aqui atentos para ver essa palestra. As perguntas sobre a formação, sobre como é a sua experiência profissional. Boa noite a todos. A Universidade Federal do Sul da Bahia, esse é o sinal. Então, muito obrigada pelo convite. Esse seminário da lei, né, de Libras, vocês já devem saber a importância, né? Já deve ter conversado no grupo, para saber a importância, né, desse tema. A valorização, né? A relevância que né? As conquistas que foram que já tivemos, né, no decorrer desses anos. Então, a comunidade surda tem conseguido muita coisa, são várias conquistas que a comunidade surda tem conseguido. O que acontece? Então, em 2022, eu, Flaviane, vou mostrar para vocês, né, a importância. Eu sou professora, né, na universidade e sou uma pessoa militante da comunidade surda há anos. Caiu aqui, Leni. Já tem 19 anos, né, a lei já tem 19 anos. Parece que eu já estou com os cabelos brancos, né, porque há muito tempo também que eu sou professora. De verdade, eu não sou tão velha assim, né, mas a luta continua, a luta não para, a luta continua. Até morrer, a gente morre lutando, né? Então, a luta começou há muito tempo atrás, né? Centenas de anos. Então, muitos anos que a comunidade surda luta, né, para conseguir o reconhecimento, a valorização da lei. A luta começou há muitos anos, não é de agora que a comunidade surda luta.
Então, as políticas públicas, falta, né, o auxílio das políticas públicas. Então, já há 20 anos, né? Já há 20 anos. Então, vamos refletir aqui como funciona, né, as políticas públicas nesse tempo. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês irão refletir sobre a pergunta que eu vou fazer aqui. Por quê? É importante vocês fazerem essa reflexão sobre as políticas públicas para a comunidade surda. Também a importância de quê? Das políticas públicas, para vocês entender como começou esse problema, né? Os problemas. Quais problemas? Quais são os problemas da política pública? A falta de comunicação. A comunicação é o problema principal, porque a maioria das pessoas, dos surdos, eles têm essa falta de comunicação. Nós, da comunidade surda, nós queremos o quê? Vencer essas barreiras, porque o surdo enfrenta muitas barreiras na comunicação. Nós queremos só um conforto. Nós queremos um conforto acerca dessa comunicação. É só dentro das escolas? Não, não é só dentro das escolas. As políticas públicas aqui têm que mostrar essa importância da língua de sinais. A sociedade, então a sociedade precisa é necessário que a sociedade faça essa reflexão também. Porque a comunidade surda precisa vencer essas barreiras. E são as políticas públicas que precisa fazer, que há necessidade de fazer essa reflexão. Se não fosse as políticas públicas, essa lei não existe, né? Falta a documentação, várias coisas, vários documentos. Então falta, por isso que é importante a comunidade surda, né, intervir. É necessário o quê? É necessário que a comunidade surda esteja dentro da sociedade lutando, porque é um problema social. Então, é direito do surdo. Então, a língua brasileira de sinais, ela precisa ter acessibilidade na educação, na saúde, em todo o âmbito social, jurídico, saúde, educação, em todos os âmbitos. Precisa haver essa comunicação. O surdo não precisa ser dependente do intérprete. Por quê? Porque se as políticas públicas oferecer, né, esse suporte linguístico, disseminar... realmente. Eu leio. Oi. Pode ir. Viu? Então, as pessoas surdas, elas precisam buscar e conhecer toda essa problematização, né? Que a sociedade também ela precisa estar atenta e conhecer sobre isso, respeitar. Porque a criação de decretos, de leis, até então não havia. Então, assim, ficou então a voz da surda ela ficou imperceptível por um tempo. E aí, com o passar desse... Então, havendo esses problemas, todos ajustados, é capaz da gente organizar um trabalho, a gente teremos capacidade de estar organizando esse trabalho com base nessas experiências, com base em pesquisas, e fazer
todo esse convite para que haja discussões acerca desses documentos com... Não peguei a sinalização. Então, tudo isso aí precisa ser organizado via políticas públicas. E não é somente colocar esse documento, onde esse documento será colocado. Precisa sim ter uma discussão interna sobre ele. É preciso que essas políticas estejam dentro do Senado, e isso é importante, todo esse contato, toda essa articulação política, para que isso seja mostrado e isso tenha essa capacidade. Para que nós, como comunidade surda, temos esse acesso. Por isso, não é somente lutar e parar, é uma coisa contínua, não é uma coisa que se para no tempo. E tem já 20 anos que tem a lei da Libras, e por todo esse período que se deu, nós sempre tivemos de prontidão a estar unidos, a estar ali juntos, junto com a FENES, junto, em contato com vários órgãos públicos, políticos, e isso é necessário, isso é muito preciso para que tenha essa lei efetiva realmente, para que ela se mostre como uma política linguística, que ela tenha uma política educacional, para que essas crianças surdas elas tenham o direito à comunicação em sua língua. E isso é questão de política pública, isso é política pública. A comunidade surda ela está avançando, ela está em constante avanço, e ela sabe como deve ser feito o trabalho, como devem ser feitas essas políticas públicas. E antes, os ouvintes eles davam a resposta, e o surdo eles só enumeravam as necessidades do surdo. O ouvinte ele que detinha o domínio, agora não. Hoje, a situação ela está inversa. O surdo ele passou a ser protagonista de sua história. O surdo, ele precisa mostrar a sua voz, ele precisa estar de prontidão como sujeito surdo. Isso é importante. Isso é comemorar, sim, a lei da Libras, os 20 anos. Eu agradeço imensamente os três poderes, vocês sabem, né? Esse aqui é o sinal dos três poderes. O primeiro é o poder legislativo. O segundo poder é o executivo. E o terceiro poder é o judiciário. Só um instante. Então, esses três poderes, o surdo ele já sabe como é o trabalho, como deve ser o contato, que é um contato, um passo de cada vez, é um contato que ele precisa estar junto. É como se fosse uma engrenagem, os três poderes. Os três poderes, eles estão em um único caminho. E toda a criação de leis, de decretos, eles precisam passar por esse caminho jurídico, para que ali haja avaliação, e aí vai para o caminho do executivo, para que haja sanção desse documento. Então, nós precisamos estar unidos, sim, e aprendendo constantemente sobre como é esse processo, como se dá essa via pública, essa via de políticas públicas. E nós precisamos estar atentos também à questão da LDB, da educação inclusiva, da educação bilíngue, da modalidade de educação, que é a modalidade de educação regular, que ela já está dentro do sistema. Como que a comunidade surda ela conseguiu estar participando de todo esse sistema através dos poderes, através dos três poderes? E é assim que a gente conseguiu, através desses contatos, através desse viés. Então, é como se fosse um jogo, né? Um jogo um jogo de vida, né? Um jogo. Isso aí não é uma coisa fácil. É uma coisa que exige muita luta, é uma coisa que exige muita presença. E aí, nós estamos conseguindo todo esse avanço, graças a toda essa argumentação.
Então, vocês devem estar pensando o que faz a lei de Libras, como usar essa lei, como são as políticas que as abarcam, né? É preciso que ter essa ligação com essas políticas de ensino, como elas são projetadas dentro da lei, como elas são oferecidas na função bilíngue, como ela está dentro da comunidade surda. Mas falta ainda a questão profissional, falta essa parte. Então, precisa o quê? Chamar os surdos para que haja esse questionamento do currículo. Porque o futuro, a gente precisa ter... É agora, né? Então, a gente tem que focar na questão de uma pedagogia voltada para o surdo. Como que nós vamos entregar um currículo de professor que que não esteja dialogando com a política adequada a ele? Como nós faremos essas estruturas? Como esse surdo se sentirá? Como irá acontecer essa questão da língua institucional da comunicação? Isso é uma troca, isso é uma via que abarca todos. A questão do ensino, como ela deve ser feita? Quais as estratégias que o surdo ele vai utilizar para o ensino? Por isso é importante, sim, estar tudo dentro do currículo. Então, a lei de Libras não é só questão linguística, mas é também questão dos passos que serão criados, né? Depois dele também teve o decreto 5626, que ele vem tratando da formação do professor, ele vem falando da importância dessa formação, da formação do instrutor, da formação do tradutor e intérprete. E o decreto, ótimo, tá ok. O terceiro ponto é o PNE, que ele é organizado a nível nacional, que é a questão do ensino. Porém, ele trata assim como o ensino bilíngue, como ele deve ser oferecido a crianças surdas. Quando essa criança ela entra na escola, na idade a partir de 0 até 12 anos. O quarto ponto perdi aqui. LBI. Obrigada, LBI, que fala sobre a lei da inclusão. Em seu inciso 18, ela fala a importância de oferecer o ensino bilíngue a crianças surdas. Todos esses pontos mencionados em documentos vinculados à lei, eles são oferecidos como? E a questão da língua de sinais? Então, falta, sim, precisa ter uma segurança da questão da estrutura dessa língua. Como que essa língua ela será oferecida, qual a modalidade que ela será ensinada. Então, há algumas falhas nesse processo. Por isso, Há 19 anos. há 19 anos, não criou a lei e aí finalizou com a criação dessa lei, não. Precisa nós termos essa mente e questionar tudo sobre qual a segurança que é a estrutura da LDB, da L1, quais as estruturas que nós iremos oferecer. Também sobre a questão do ensino à distância, também Indígena. a questão do ensino indígena, sobre o EJA, sobre a educação especial, sobre a educação agrícola, né? Quilombola. Então, nós precisamos abarcar todo tipo de educação bilíngue. Por isso, há essas lutas. E nós vamos... Não é somente com foco no surdo, não. É educação especial no geral. E nós precisamos... Democracia. Criar essa democracia. Ramires, tem como você entrar aí? Minha internet está um pouco falhando, está cortando aqui. Sim. E políticas que estejam dentro desse currículo e que se aplique a essa formação
que se aplique a essa estrutura. E o motivo dessa fala, que eu estou falando aqui para todos vocês, isso inclui a lei da Libras, não só a lei da Libras, isso é uma segurança. E não tem nada seguro. É algo simples. A lei da Libras, a questão da educação bilíngue precisa ser respeitada. A lei é a comunicação dos surdos, é só isso. Então, o motivo que nós estamos aqui discutindo, e há muitos anos falando sobre isso, é que precisa desse progresso. Precisa evoluir, precisa progredir. Nós precisamos com base na LBI. Então, como nós conseguimos? A LBI, ela institui esse ensino bilíngue. E isso é uma vitória para nós, é uma vitória para a comunidade surda. E há muito tempo que a gente vem lutando para essa educação, vem buscando esses pontos, jogando esses questionamentos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em comemorações, essas vitórias que a comunidade surda tem conseguido. E a educação bilíngue para o surdo é uma vitória real, é algo seguro. Mas ainda falta muitos passos, ainda falta progredir, ainda falta o quê? A gente falta alcançar o quê? Primeiro, a criação de um documento da diretrizes própria para a educação bilíngue, uma diretriz que institui essa educação bilíngue, para que a gente comece a colocar em prática todos esses pontos incluídos nessa educação bilíngue. Então, é necessário esse documento. Também o CNE, que é o Conselho da Educação, precisa começar a incluir, desde o passado, desde antes, que a gente vem buscando essa conquista para incluir, né, junto na educação bilíngue. Eu, como representante, fico feliz com na criação desse documento que explique o quê? Que esteja dentro do Conselho, né, do Conselho de todo o Estado, de todo o Brasil, de toda a nação. Então, é necessário que se use esses mecanismos na formação, na estrutura, que use essas práticas nos materiais didáticos, com esse foco. O foco qual? O foco na prática, na educação profissional e no uso da língua de sinais, da comunicação e dessa interação no ensino. Então, esse documento, a explanação desse documento, a gente torce para, né, que a gente consiga esse documento. Então, é uma política que vai ajudar em questão nacional a comunidade surda. E esse documento também vai ajudar muito. Vai ajudar como? Por exemplo, os professores surdos, né, no perfil do professor surdo, no perfil da educação bilíngue, é necessário que use políticas no ensino bilíngue para surdos. E isso aí vai se aplicando a várias questões que estiverem dentro desse documento. Então, isso seria muito legal, seria uma questão muito legal. E agora é tempo de conquistas que vai se conseguindo aos poucos. São 20 anos da Lei de Libras. Então, são várias conquistas que já conseguimos. Não é só a LBI. Quais são essas conquistas? Conquistamos o quê? Então, leis, documentos, práticas de formação, o Letras Libras nós conseguimos, tradutores e intérpretes de Libras nós conseguimos, uma pedagogia bilíngue nós também conseguimos. Também os 3 poderes, né, está ali alinhado aos 3 poderes, nós conseguimos. O Enem, Ramires. O Enem, artigos em Libras, nós conseguimos. Então, foram muitos, mestrados, doutorados. Foram várias conquistas que nós da comunidade surda conseguimos. Também, muitos surdos conseguiram o quê? Conseguiram adentrar no Letras Libras. Concursos públicos municipais. Então, muitos surdos, eles fizeram a lei e o ensino bilíngue
e tiveram essas conquistas. E hoje nós conseguimos o quê? Não peguei. Amanhã, vamos lembrar, na TVINES, algumas conquistas, inovações que foram conquistadas, que foram conseguidas. Então, já que foram várias conquistas, nós, da comunidade surdas, ficamos muito satisfeitos, mas tem um ponto. Falta o quê? Falta na área da saúde. A área da saúde ainda está precária. Nós temos contato com a área da saúde. Falta conseguir intérpretes para a área da saúde. E também nós temos conseguido algumas coisas, como o quê? Por exemplo, a lei insiste em que se coloque um intérprete em salas de parto para mães surdas grávidas. É um direito colocar um intérprete no momento do parto com essas mães. Está dentro da lei. Então, é necessário que se consiga. Mas só isso? Isso é muito pouco. Porque o foco central era que tivesse intérpretes em todas as áreas públicas. Intérprete na área jurídica, intérprete nas propagandas políticas, nos movimentos. E hoje a gente vê isso muito pouco. Então, a gente insiste nessa luta e continua lutando para isso. Mas, o que a gente precisa ver agora? O objetivo das Sinais é conseguir, com foco principal nessa luta, é que mulheres surdas também têm esse direito, essas conquistas. E hoje, quando vimos, nós ficamos surpresos e felizes, porque tem alguns aplicativos de bancos em que aceitam essa troca, esse manejo. E isso é muito legal, isso é uma conquista muito bacana. Por isso, a Lei da Libras, ela vem se expandindo de várias formas na sociedade. A educação bilíngue, nós temos outras conquistas, e agradecemos o quê? Agradecemos ao movimento da comunidade surda. Nós agradecemos aos representantes que, com sua coragem, representam a comunidade surda, têm esse contato, têm essa discussão. Então, não é uma luta fácil para nós, mas o que é mais importante? Que o surdo, ele precisa saber usar a política. Ele precisa usar, por exemplo, há alguns anos, escolheram 2 representantes surdos dos estados, de todos os estados, foram escolhidos 2 representantes surdos, com que objetivo? Para o empoderamento, para que tivesse esse empoderamento. Como assim? Então, incentivamos para que tivesse esse contato, essa discussão, né, na questão pública, na questão política, para que mostrasse documentos e vários outros pontos. Então, nós incentivamos isso, para que o surdo ele entrasse nessa política pública estadual e visualizasse isso. E foram tendo algumas conquistas. Porque tudo depende da prática. E o surdo, a comunidade surda, precisa estar junta, precisa estar unida com um mesmo objetivo.
Então, a formação do Letras Libras, a formação da pedagogia bilíngue, a formação do tradutor e intérprete de Libras ajuda muito o sujeito surdo a ter esses progressos, a ter esses avanços. Até hoje são 20 anos. E nós, os ouvintes, aqui dentro da universidade, eles precisam pensar em que mecanismo? Precisam pensar em quê? Nesses 20 anos, né? 20 anos de tempo positivo, 20 anos de progresso, de melhora. O que é que falta? Então, precisa pensar e anotar. Pontuar o que é que falta, o que é que ainda precisa, o que é que precisa mudar. Então, precisa fazer essas pontuações, precisa fazer essas anotações, né, do que já conseguiu, das conquistas, e elencando esses pontos. Antes eu falei algumas conquistas, algumas práticas. Não é verdade? Essas práticas? Precisa ter essa sensibilidade, essa boa sensibilidade. Mas isso é tudo? Não, ainda falta. Ainda falta a sensibilidade. Então, o motivo importante que a gente precisa visualizar, que a gente precisa conquistar dentro dessa prática, são as mudanças, as melhorias. Então, precisa continuar a praticar essas mudanças. Então, torcemos para que vocês, né, vocês da Universidade do Sul da Bahia, reflitam, né, desde o passado até agora, né, e consigam refletir nessas questões legais nesses documentos. Primeiro, sobre a lei, os decretos, a PNE, a LBI, a LDB. Então, cada uma dessas leis, cada um desses documentos, eles são mundiais. A Convenção da ONU foi muito importante. Essa Convenção da ONU, importantíssimo. Por quê? Porque a ONU, ela deu um progresso muito grande para a lei. E a sociedade, ela começou a pensar a lei a partir da ONU. E enxergar as pessoas com deficiência. Teve o foco da inclusão diante das pessoas com deficiência, mas não de forma igualitária. Dentro da ONU, tem artigos, 24 artigos, que falam... Então, vai entrar, Ramires. Ok. Obrigada. Ana Paula? Segundo, fala que é muito importante aprender a Libras dentro do espaço escolar. Então, esses documentos falam sobre isso. O terceiro ponto sobre a ONU é sobre o direito linguístico mundial. Isso, o direito linguístico mundial. Ele fala da importância e o respeito que deve ser dado a todas as pessoas, que cada um deve escolher e qual a língua a ser utilizada. Então, perante esses documentos linguísticos, eles ajudam o Brasil a mostrar sobre a questão dessas políticas públicas, que nós temos o nosso direito de utilizar a língua de sinais. Por isso, a LDI... Então, é importante que todos conheçamos esses documentos, não deixem eles ali esquecidos. Não pode deixar sem discussão essas leis, esses documentos.
É importantíssimo essas discussões. E é importante que a comunidade surda ela tenha esse conhecimento, que ela participe desses debates, que ela participe, que ela utilize a língua de sinais. Pode ir? Ana, não estamos te ouvindo. Não, Ana. Pode deixar, Ana Paula. Pode ficar tranquila, Ana. Desliga sua câmera. Eu estou tentando ligar minha câmera aqui, Helena, eu não estou conseguindo. Pode falar que ela pode continuar? Pode ir, pode continuar. Ixi, travou. Ai, meu Deus. Então, já falta pouquinho para finalizar, né? Então, eu vou finalizar fazendo um apanhado geral, né? Um resumo. Vocês entenderam? A sociedade hoje parece que às vezes hoje até amanhã vai postar, né, no Facebook, nas redes sociais, essa questão, né, é bem emocionante, sim, essa questão da lei da Libras. Mas eu fico um pouco angustiada, me dá uma angústia. Por quê? Porque falta, de verdade, falta alguma coisa. Não está pronto e acabado. Os professores não conhecem profundo, não conhecem a lei. Então, eu fico angustiada. A segunda angústia minha é o quê? É que a sociedade sempre oprime o surdo. A língua, né? Na verdade, a Libras. Mas agora diminuiu. Por isso que eu falo que a sociedade... há muito tempo, agora está, né, mais assim consciente. Mas se alguém quer trabalhar de verdade com o surdo, precisa melhorar a língua de sinais. Precisam acompanhar o sistema. Não é só nós surdos que temos que acompanhar o sistema ouvinte. Os ouvintes também precisam acompanhar o sistema da comunidade surda, da comunidade bilíngue. Todo o surdo é bilíngue. A comunidade toda é bilíngue. Mergulhar no bilinguismo. E, de verdade, vocês precisam conhecer essa cultura surda, conhecer esse movimento bilíngue, conhecer o jeito surdo, conhecer as metáforas do surdo, conhecer a gíria que o surdo usa em língua de sinais. Então, eu falo que, de verdade, o surdo e os ouvintes são diferentes. É uma cultura diferente. A sociedade precisa entender isso. A comunidade surda e a comunidade ouvinte precisa fazer essa interação. É necessária essa interação no momento de aprender os conteúdos na escola, porque a escola... o surdo ele precisa, primeiramente, aprender o contexto, aprender o conteúdo, escrever, aprender a ler, escrever, organizar, planejar isso de pequeno até a fase adulta, para depois ingressar na sociedade, inserir nessa sociedade. Se isso não acontecer, isso aí é próprio do surdo. Aí não há necessidade, isso não é inclusão.
Por isso que falta alguma coisa, falta esse aprendizado, existem essas barreiras por isso. Então, eu como surda, eu falo com vocês que é importante, é relevante que vocês tenham essa prática. É um ser surdo. Então, eu sei, eu consigo entender isso porque eu sou surda, eu sou um ser surdo. Então, precisa haver esse progresso é natural. O surdo, ele está sempre aprendendo. Ele está sempre avançando na língua de sinais. Já isso há muitos anos, e o surdo não para, ele continua, né, aprendendo. Então, obrigada a todos. Terminou? Leandro, agora? Professora, ótimas palavras. Conforme a própria lei 10.436 diz, né? Uso e difusão. Mesmo quem sabe a Libras, não basta só saber utilizar, ainda tem que divulgar. Nós estamos aí com 20 anos de lei, comemoramos ontem, né? Os 20 anos da lei de Libras, e a gente, infelizmente, ainda vê pouquíssimas pessoas que têm conhecimento da lei, que sabem realmente do que ela trata, que realmente têm apego à lei na íntegra e feito uma leitura dela. E mais que isso, né? Colocá-la em prática, que é o que a gente precisa. Muito obrigada por suas palavras. Acho que Léo quer falar alguma coisa. Tem mais gente querendo falar, Claudineia quer falar, mas eu vou passar a palavra para Leandro. E retomo com Claudineia e vou pegar algumas questõezinhas que estão aqui no chat. Pode ficar à vontade, Léo. Cris? Meninas, o Léo está travando para mim, não consigo abrir a câmera. Alguém vai? Eu posso ir, Leni. Daí, só fixar ele aqui. Então, vi algumas perguntas no chat. Estão de parabéns com a interação. E teve 2 perguntas. A primeira pergunta é de um aluno. Um aluno surdo de 16 anos. O dele está embaçado. Está travando. Tá. A pergunta acho que é essa: um estudante de 16 anos surdos, infelizmente ainda não domina a Libras. Como a escola pode contribuir nessa situação? Então, vou responder. Todos sabemos que foi aprovado, né, LDB sobre educação bilíngue. Então, é uma coisa bem recente. E
Isso tem gerado algumas confusões sobre a questão da educação inclusiva. Também sobre um outro ponto é sobre a questão do atraso do surdo ele frequentar a escola, né? Também sobre outra questão sobre a questão desse tradutor. E nós estamos organizando o quê? Esse documento que ele vai o quê? Orientar, vai nortear cada estado sobre o que precisa ser criado sobre as escolas bilíngues, sobre as escolas polo bilíngue, sobre as classes bilíngues, sobre esses 3 pontos será abordado nesse documento. E aí acontecerá o quê? Que as pessoas que entram tardiamente na escola, né, eles não têm afluência na língua de sinais. Então, eles vão precisar frequentar o EJA, né, como ensino. E aí, o nosso foco é o quê? Que lá ele aprenda a língua de sinais no EJA. Então, terá esse documento norteador instruindo a EJA. Por isso, o momento agora que a gente perpassou, né, por todos esses problemas. Então, tudo isso aí vai mudar na vida das pessoas surdas. E eu acredito fielmente que, brevemente, isso aí será divulgado amplamente para toda a população. Também teremos a formação especial com foco na educação bilíngue. A questão da educação especial com seus polos e também suas classes. Qual tipo de formação? Com qual objetivo? Com o currículo, ele vai contemplar o português, a matemática, história, ciências, todas as disciplinas. Porém, todos com ensino bilíngue. E aí o EJA, ele também terá esse tipo de formação. E aí esse documento ele está sendo criado visando também a educação bilíngue da EJA. Então, assim, é necessário que todos tenham um pouco de paciência, que brevemente esse documento ele será amplamente divulgado em todas as mídias. Então, pode ir, Rai. Agora, uma segunda pergunta. Deixa eu só procurar. A segunda pergunta é, Flaviane, você acha que a Libras ela deveria ser obrigatória dentro da sala de aula para todos os alunos? O que você acha? É uma pergunta para você. Olha, essa pergunta é uma coisa assim, muito preocupante, porque nas classes inclusivas, tem diversas pessoas que cobram a questão do ensino da língua de sinais. É obrigatório o ensino da língua dentro das escolas, o ensino da Libras. Você vai continuar, Eleni? Agora, nesse momento, eu acho bem preocupante com a criança surda. Nós precisamos preocupar mais com a criança surda do que com o adulto. É como o surdo vai aprender a Libras. Porque a criança surda, ela precisa de um lugar especial, um lugar para ela aprender como o português, matemática, ciência, essas outras disciplinas. Precisa incentivar as crianças a progredir nessa parte. Agora, a disciplina de Libras, ela é obrigatória, mas isso é depois, não é agora. Se a gente for pensar nisso agora, na disciplina de Libras, nessa obrigatoriedade da disciplina de Libras, na escola inclusiva, nós vamos aproveitar o quê?
é uma escola inclusiva bilíngue, e o surdo vai ficar prejudicado, essas crianças surdas, elas irão ficar prejudicadas. Então, agora, nesse momento, o importante é essa comunicação, sim, mas minha preocupação no momento é a criança surda, porque a criança surda, ela precisa ter essa formação. Não é só o contato, não é só isso. Ela precisa aprender tudo. Ela precisa aprender matemática, ela precisa aprender história, ciências, de verdade, ela precisa desse aprendizado. Não é só a língua de sinais, não é só a obrigatoriedade da língua de sinais dentro da sala de aula nas escolas. E por isso que tem esse atraso, por isso que tem essas perdas, essa falta de informação. Aí perde muito nesse contexto. Então, o intérprete, ele precisa ser um intérprete fluente, mas isso aí não é só, é bom, mas falta alguma coisa. O intérprete fluente, ele ajuda o surdo, mas não é só isso. Ah, eu pensei que estava bom só deixar, se houvesse a obrigatoriedade da disciplina de Libras, e isso ia ser bom na comunicação. Não, não é só isso. O ouvinte, ele precisa aprender outros cursos, não é? É igual inglês fora. É igual o ouvinte aprende inglês, isso é um curso à parte. Então, vocês precisam pensar mais na criança surda. A sociedade precisa pensar mais na criança surda. Na escola bilíngue, vai ter a disciplina de Libras para o bebezinho, a criancinha de 0 ano, a criancinha bem pequena. Ele já vai aprender também, mas também precisa aprender o português, porque ele é bilíngue. Então, nós precisamos cobrar e orientar isso, cada um, né? Cada estado, cada secretaria de educação, precisa ter esse conhecimento, dessa formação. Entender como que é o ensino da criança surda. Obrigada. É isso, tá certo. Claudineia quer fazer uma pergunta? Olá, eu sou Claudineia, boa noite. Eu sou aluna daqui do curso de Letras Libras da instituição. Então, gostaria primeiro de parabenizar pela palestra, né? Foi uma palestra ótima, eu fiquei admirada. Foi muito bom assistir e perceber a luta, né? A continuação dessa luta da comunidade surda. Eu fiquei muito admirada. E agora é tempo, né, do progresso da Libras, de todos esses anos. É uma admiração ver todos esses progressos durante esses anos. Parabéns. Agora uma pergunta. A lei da Libras na Constituição, dentro da Constituição, o que você acha? Porque tem alguns projetos, né, lá no Senado, dentro do Senado, que foram aprovados com relação a Libras. Mas com relação a esses projetos, o que você acha? Eu acho que a PEC, ela se preocupou com 50%. 50% em mostrar, né? Então, está um meio termo. Por quê? Primeiro quer mostrar na Constituição a respeito da Libras e uma língua real, uma língua de verdade, que é uma língua de verdade, a gente insiste, né, para que toda a sociedade ela se comunique através da língua de sinais, ok?
Por exemplo, na área da saúde, na área jurídica, em todos os âmbitos, é necessário. Por exemplo, nos hospitais, né, nos tribunais. Pode ir, Leite. Então, na questão jurídica, né? Precisa ter duas pessoas que saibam, que tenham conhecimento dessa língua. Então, a sociedade, então, assim, está de comum acordo. Porém, dentro do ambiente educacional, acontece de forma diferente. Porque dentro da escola bilíngue, como é que se dará o papel da LDB? Como é que se dará a educação bilíngue? Se nós exigirmos a língua de sinais para que todas as instituições inclusivas elas usem, então parece que vai ter assim uma desavença com a lei. Isso aí nos angustia. Então, por isso que deve ser colocado e ter esse objetivo dentro da Constituição, que não é só a questão da língua, a questão da social. Precisa também a LDB estar de acordo e acompanhar, não os tratar como casos separados. E nós, da comunidade, nós temos urgência para que haja esse entendimento. E os PNS também, e nós temos urgência de estarmos organizando isso, porque isso dará, sim, segurança. E aí a sociedade ela entenderá realmente o verdadeiro valor. Para que não haja confusão, porque tem a escola, não é a escola ela ali em si. São coisas assim que são distintas, mas precisam ter toda essa ampla divulgação. É um exemplo das universidades, que cobram a obrigatoriedade das línguas de sinais, tem os decretos. E aí é importante o quê? Que cada instituição, cada profissional, igual o médico, o fonoaudiólogo, todos esses profissionais, eles precisam ter conhecimento da Libras para atender o paciente surdo. Eles tenham conhecimento. Não é somente pegar o surdo e colocar ele na escola inclusiva. Precisa ter uma discussão acerca disso aí. Muito obrigada. Agradeço também, professora. Ok, então, a gente finalizamos agora aqui com as perguntas do chat, ok? Flaviane, parabéns pela palestra, pela explanação. Parabéns por essa habilidade, por essa agilidade em palestrar, né, e mostrar para a gente poder visualizar, né, todo esse contexto da Lei de Libras. Você explicou, né, com maestria. Muito obrigada por a sua presença, te agradecemos muito e finalizamos com as perguntas. Obrigada, Léo. Professora Flaviane, muito obrigada. O chat está cheio de elogios, parabenizando pela palestra, pelas falas. Eu coloquei até ali no chat que é sempre importante a gente estar falando sobre Libras, está discutindo, está divulgando. Às vezes a gente acha que já está um pouco gasto, porque lei ela já existe. Agora mesmo eu estava comentando sobre o decreto 2005, e muita coisa que está no decreto nem saiu do papel, né? Então a gente ainda precisa falar sim, precisa divulgar sim, para que muita coisa que a gente tem de bom, que está já na legislação, saia e venha para a prática. E que para muita coisa que a gente vê que ainda precisa melhorar, como a educação bilíngue, por exemplo, que isso ainda seja discutido e que também seja praticado. Parabéns, a gente sabe da sua relevância na comunidade surda, no desempenho, na luta pelos direitos das pessoas surdas, né? A gente tem disponível no blog, depois, se o pessoal quiser, o material do blog que a senhora fez parte da confecção dele, está lá para qualquer um poder baixar, né? O MEC já deixou ele, já foi divulgado justamente para que seja propagado e as pessoas o utilizem. Muito obrigada. Léo, queria agradecer também a mediação de Leandro, do professor Leandro, as tradutoras intérpretes de Libras, a Ana Paula, a Leni, a Raimires, a Leidiane, a Cris Paula. Temos a presença aqui
do professor Wellington Joner, obrigada pela presença mais uma vez, o professor Jackson também, a Iris, ela é chefe do setor de acessibilidade e inclusão da UFSB, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, né? E sempre lembrando do que a gente já sempre fala, né? Use difusão. Conhecimento, ele é feito para que a gente chegue em sociedade e o pratique, né? Então, não basta só também a gente estar nesse momento, fazer parte dessa linda discussão, dessa linda palestra que a professora Flaviane nos deu e ficar por isso mesmo, não. Tá? O conhecimento é para a gente consiga se tornar realmente um cidadão de fato, né? E a gente realmente não será um cidadão se a gente não praticar a inclusão também para com as pessoas surdas, né? Professora Flaviane, de novo, muito obrigada, viu? Estamos juntos, a gente está com um grupo de estudos em Libras, né? E você receberá outros convites, com certeza, para estar aqui com a gente nas discussões sobre Libras, né? A gente fará um seminário aí de educação bilíngue, conto com a senhora, né? Ninguém melhor do que a senhora para poder falar sobre educação bilíngue, né? E a gente fará um seminário sobre educação bilíngue em breve e você será convidada, viu? Muito obrigada. O chat está enchendo aqui de mensagens de gratidão, viu? Muito obrigada. Vou passar a palavra para a senhora, caso a senhora queira falar mais alguma coisa. Olha, gente, eu agradeço imensamente todos vocês, agradeço imensamente pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento, um momento de muito aprendizado. Obrigado por ouvir-nos, obrigado por nos respeitarmos, obrigado por estar conosco nesses momentos de angústia, por esse momento que a gente precisa gritar, que a gente precisa de visibilidade, a gente precisa estar mostrando todos esses pontos. Muito obrigada. Eu torço para que todos tenham essa consciência, para que todos entendam sobre as reais necessidades, para que o surdo, para que o surdo ele tenha esse espaço, para que o ouvinte ele tenha um espaço junto com o surdo, um espaço leve, para que isso aconteça mais e mais vezes. Agradeço a todos vocês pela presença. Muito obrigada pela parceria, muito parabéns pela organização. E certeza, sim, participarei, sim, com vocês de outros eventos. Muito obrigada a todos. Gente, eu convido a todos para poder abrir as câmeras nesse momento, para a gente dar os parabéns para a professora Flaviane. Acho que agora dá para todo mundo abrir, até eu vou sair aqui do chat, vou mexer no meu layout aqui. Conto com todos para abrirem as câmeras agora e a gente agradecer a professora. Professora Flaviane, aqui tem muitos alunos da disciplina de Libras. A professora Joner aqui. Estamos num momento muito rico também, de vários professores de Libras, né? Que bom. Obrigada. Vamos lá, gente. Parabéns, professora. Muito obrigada. E boa noite a todos, gente. Obrigada pela presença de todos. Valeu.